Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus possa abençoar cada um de vocês. Também nos abençoar com a palavra de Deus, que é aquilo que a gente tem fome e sede, né? É aquilo que alimenta o crente. O crente é alimentado pela palavra de Deus, hein? Então a gente quer trazer um pouquinho desse alimento hoje, aqui para vocês. Que é sempre um problema, né, irmão? Sempre o tempo é curto, às vezes a gente não consegue se expressar da maneira que a gente gostaria, né? Mas, da graça a Deus também nós tínhamos um profeta que tinha esses mesmos problemas, né? Ele ficava nervoso que não conseguia trazer aquilo que ele gostaria de trazer, né? Então a gente vai tentar também, com a graça de Deus, tentar trazer isso. Eu gostaria que vocês abrissem comigo lá no livro de Apocalipse, no capítulo 6 do livro de Apocalipse. Para nós lermos ali, nós vamos ler os primeiros 2 versos, aí depois a gente ora, os irmãos se assentam e a gente vai continuar aqui. Por que tu não está me ajudando hoje, hein? O que houve contigo? Te trato tão bem? Só não tá girando. Tenta girar ele para mim, deixar ele reto e aí trava ele, por favor. Obrigado. Glória a Jesus. Apocalipse 6, verso 1. A gente vai ler, aí depois a gente ora, depois vocês se assentam. Quantos acharam, digo amém. Amém. Vamos ler. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Vamos orar? Senhor Jesus, ó Pai, nós lemos a Tua palavra, Senhor, nós oramos aqui, e nós tivemos as nossas vidas aqui antes de nos encontrarmos aqui, Pai. Cada um estava em seus afazeres, Pai, cuidando das suas coisas. Mas nós tínhamos um encontro marcado aqui, Pai, para podermos ouvir a Tua palavra e sermos melhores, Pai. Porque quando nós ouvimos a Tua palavra, Pai, a gente melhora. A gente, ó Deus, em nós mesmos nós não conseguiríamos nos salvar ou ser boas pessoas, mas nós dependemos de Ti, Pai. Ó Pai, e Tu nos chamou, Tu comprou a gente com o Teu próprio sangue, Pai. Ó Pai, e foi uma obra totalmente Tua, Senhor. Ó Senhor, nós nem sabíamos que o Senhor existia, e o Senhor nos interrompeu no nosso caminho, Pai, e nos apresentou esse Evangelho que tem nos salvado, Senhor. Pai, muito obrigado por isso, Senhor. Ó Senhor, não somos pessoas dignas do céu, Senhor. Nós somos pecadores dignos do inferno, Senhor. Mas pelo Teu muito amor, pela Tua graça e a Tua misericórdia, o Senhor nos alcançou, Senhor. Ó Senhor, eu peço que o Senhor continue a obra que o Senhor começou conosco até o fim, Senhor. Ó Senhor, talvez alguns de nós vá partir antes da Tua volta, Pai. Ó Pai, mas se nós partirmos em Cristo, Pai, a ressurreição nos trará de volta, Senhor. Ó Pai, se nós ficarmos aqui até Tu vir, nós seremos transformados vivos, Pai. Então nós só temos a ganhar, Senhor, servindo a Ti, Pai. Pai, muito obrigado por tudo, Pai. É o que eu te peço, abençoa os meus irmãos que entraram por essa porta, no nome de Jesus. Amém. Abençoa. Pode sentar, meus irmãos. Vocês estão familiarizados com esse versículo, porque é um versículo que o profeta usou quando ele pregou aquele grande livro
Não é um livro, na verdade é um sermão. Os irmãos escreveram para nós, para ficar mais fácil para a gente. O livro preto das 7 eras da igreja, dos 7 selos, né? A revelação dos 7 selos. E esse primeiro verso aqui, então, foi onde Mombrana virou uma grande esquina aqui, porque o profeta, ele, como os grandes pregadores que tinha no passado, os grandes estudiosos, eles acreditavam que esse cavalo branco aqui era Cristo saindo no tempo da igreja primitiva e levando o amor e a paz dos corações, como se fosse um cupido, né? E a flecha do cupido pegava então no coração das pessoas, as pessoas se convertiam a Cristo, né? E os grandes pregadores pregavam isso. E o Mombrana estava se preparando para pregar isso, porque ele sabia que Deus tinha chamado ele para fazer esse trabalho. Mas ele chegou ali no quartinho para poder pregar e ele estava com os estudos do irmão Smith, dos homens adventistas. E ele ia pregar isso. Ele ia pregar isso, porque era o melhor do entendimento dele, né? E quando ele estava ali no quartinho, então algo mudou completamente ali. Então Deus entrou ali no quartinho e começou a mostrar para ele coisas que ele não sabia. E isso depois dele ter pregado a brecha. Então, uma das coisas que eu quero tentar mostrar para vocês é que existe uma contínua revelação da palavra de Deus. O profeta estava pregando Deus em simplicidade, ele não sabia tudo. O profeta estava pregando a mensagem à brecha, ele não sabia tudo. Ele estava ali olhando para aquela coisa, olhando para aquilo, sabendo que aquilo era grande, que tinha grandes coisas por acontecer ali, mas mesmo assim, mesmo ele olhando para essas coisas, ele não tinha o entendimento de tudo que ele tinha que trazer e de tudo que estava na Bíblia. E assim somos nós, irmão. E assim somos nós. O profeta não era um homem tão diferente de nós assim. Claro que ele era especial, ele era o profeta, não estou tirando esse mérito. Estou tirando o mérito de ser um pecador salvo pela graça como nós, entende? Nós somos um pecador, o profeta era um pecador. O profeta ia para o inferno se ele não cresce em Jesus. E como nós não cremos em Jesus, nós vamos para o inferno e está tudo certo, porque não vai dar para ir para o céu, né? Imagina uma pessoa que não crê em Jesus está no céu. Como é que vai fazer? Então não dá. Então nós temos que crer em Jesus para nós podermos estar no céu. O profeta, ele era era um homem que era o 7º anjo, desde do ventre da sua mãe. Ele sempre foi o 7º anjo, mas ele não sabia que ele era o 7º anjo. Assim como nós. Nós estávamos lá, quem sabe, muitos de nós estavam lá na igreja católica, como eu, ou na adventista, ou na batista, ou na presbiteriana, ou na pentecostal, e nós achávamos que aqui estava bom demais, estávamos servindo a Deus, está tudo bem. Até que Deus nos interrompeu e disse, não, tu não é isso aí, tu não é um batista, tu não é um pentecostal, tu é a noiva. E aí tu despertou, tu disse, opa! Então tem algo maior que ser um religioso, uma boa pessoa, tal. Tem algo maior que isso, e tem. Aí Deus te mostrou a mensagem. Deus te mostrou algo e aí aquilo te incendiou o teu coração. Uma das primeiras coisas que a gente aprende quando chega na mensagem é que Deus não é 3, Deus é uma pessoa só. Sendo ele uma pessoa só, então se tu vai entregar a tua vida para essa uma pessoa só, tu tem que fazer isso no batismo. E quando tu faz isso no batismo, então tu é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e não nos títulos do Senhor Jesus Cristo. E há uma grande diferença de nomes e títulos. Porque tem muitas coisas que têm sido... por causa do tempo, por causa de muitas coisas que acontecem, as coisas têm se perdido na mensagem. Tem se perdido, as pessoas têm pensado que não há, já que Senhor Jesus Cristo é o Pai, Filho e Espírito, então não tem problema ter se batizado em nome do Pai. Tem sim! Tem sim, por favor, meu irmão. Tem. Uma das grandes lutas do profeta era estabelecer isso. Não, nome é uma coisa, título é outra. Então, por exemplo, Moisés, ele é pai, ele é pastor, ele é irmão, ele tem irmãos, ele é filho, ele é tudo isso, mas são só títulos que eu tenho alguns que ele tem. Eu tenho o título de ser irmão também, eu tenho o título de ser pai também. Então qual pai que nós estamos falando, qual filho que nós estamos falando, tu entende? Agora quando fala Ezequias Lacerda Borges, né? Aí nós sabemos quem é, não, é o Mosequias, está falando do Mosequias, porque é o nome. Entende? Então o nome de Jesus, ele é tão importante, mas que a primeira vez que o nome de Jesus foi falado na Bíblia, batizou João Batista com o Espírito Santo, ressuscitou e batizou ele com o Espírito Santo. Aleluia! Imagina a primeira vez que Maria disse, qual é que vai ser o nome de Isabel? Qual vai ser o nome do bebezinho? Vai ser Jesus. Quando ela falou aquilo, irmão, saiu como um poder assim, entrou. Então existe um poder sim.
Há poder, sim. Força sem igual. No nome de Jesus. Tu vê que os denominacionais, eles cantam esse hino, eles escreveram esse hino, mas na hora do batismo eles negam. Mas nós não. Nós aceitamos isso. Porque nós vimos um profeta com um esforço tremendo para trazer isso. Agora, isso é o início da mensagem. Isso eu não posso nem te chamar de bebê, eu vou te chamar de embrião. Porque um bebê já nasceu. É ou não é? Um bebê já nasceu. Então, quando está ali no ventre, está sendo formado. Está ali vindo os dedinhos, e vindo a cabecinha, e vindo o bracinho. Então, essas coisas da mensagem, como batismos, Paulo enumera algumas coisas no livro de Hebreus ali, ele fala que essas coisas nós vamos fazer. Doutrina dos batismos, de arrependimento, de fé em Deus, tudo isso nós vamos fazer, mas isso aí, irmão, isso aí nós temos que deixar de lado e seguir até a perfeição. Aí eu olho, meu Deus, mas então eu só sabia disso, achei que isso aí era uma maravilha. Mas não, tem muito mais. Então eu estou te mostrando que o profeta, quando ele estava lendo esse versículo, quando ele foi pregar o primeiro selo, ele não sabia o que era o segundo selo. E quando ele tinha pregado a brecha, Apocalipse 5 atrás, uns dias, ele não sabia o que ele ia pregar no outro dia. Ele não tinha o conhecimento, ele já tinha lido a Bíblia, irmão, 200.000 vezes. E ele não sabia o que era esse cavalo branco. E ele achava que os teólogos estavam certos. E aí ele viu que os teólogos não estavam certos, porque Deus mostrou para ele. Então, se Deus fez isso pelo profeta, Deus tem que fazer conosco. Deus tem que nos mostrar as coisas. Não é um homem falando para ti o que essas coisas são, irmão. Apesar de isso ser bom. Isso é bom, mas isso não é revelação. Revelação não é eu pregar a minha revelação que Deus me falou para ti. Não é isso. Isso é uma pregação. Isso é um ensino. Revelação é quando Deus pega alguma coisa que é a verdade absoluta e te mostra isso. Isso é revelação. Aí tu viu. Ninguém te contou. Ninguém te convenceu. Ah, mas olha só, aquele irmão lá prega bem, não interessa se ele prega bem. Se Deus não te revelar aquilo que ele está falando, em revelação nenhum homem pode dar para outro. Se eu tivesse o poder de dar revelação, eu saía dando para todo mundo. O fulano é incrédulo, eu dava uma revelação para ele de que Deus existe. O outro crê em 3 Deus, eu dava uma revelação que Deus é um. Mas não é assim. Por que não é assim, irmão? Porque Deus não perde tempo. Deus não, irmão, quantos mil habitantes deve ter Santa Rita? Sei lá, 40, 50, 70, 100 mil, sei lá. Deus não vai revelar a palavra para todo mundo em Santa Rita. Deus não vai, irmão, e nós vamos fazer campanha. Pode fazer, mas esse é o teu esforço humano. Deus vai direto na semente eleita e fala para ela. Tinha milhões de... Quando tu foi salvo, ou melhor, quando tu reconheceu que foi salvo, tinha milhões de pessoas que não estavam nem aí para Jesus, irmão. Hoje tem 8 bilhões de pessoas na Terra, sei lá, 100 mil pessoas em Santa Rita, irmão. E nós estamos aqui em pouquinhas pessoas, e é isso. E o Evangelho é isso, irmão. Jesus andou com 12, não com 1 milhão de pessoas. E ele poderia ter andado com legiões e legiões de pessoas. Ele não, ele andou com 12. 12 e 1 era o diabo ainda. Quando alguns sentaram para a igreja, 60 e poucos irmãos lá, 70 e poucos irmãos, entraram para a igreja lá, virou ministro de Jesus de uma hora para outra, e daqui a pouquinho, quando Jesus pregou uma coisa forte, porque Jesus queria que eles fossem embora, Jesus pregou, quem não comeu... Imagina, tu vai no culto, tá ali o homem dizendo que é Messias, os fariseus, os saduceus, os homens que entendiam da Bíblia estavam tudo dizendo, não é Messias esse homem, não sigam ele. Já teve o outro lá que levou o pessoal pro deserto e morreram tudo. Já teve o outro lá que fez um levante contra César. Não segue esse homem. Então eles estavam avisados pelos religiosos da época. Aí estava ali Jesus, aí tu chegou, imagina, nós chegando num sermão, Jesus, bom, hoje é o seguinte... Certo, botou 2 facas em cima da mesa, estou só dramatizando aqui, né? Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. Olharam aquela... Nossa, meu Deus, já saíram, irmão. Foram embora. Não. A Bíblia diz. E aí, qual é o verso, irmão? João 6, verso 66. E não puderam mais andar com Jesus. E o que é, então, a marca da besta? Abandonar Cristo. Isso que é a marca da besta. Tu abandonou Jesus, automaticamente tu não tem o selo de Deus, tu vai ter a marca da besta. É triste, né? Mas acontece. Acontece com quem não é eleito. Se tu é um eleito, é impossível
tu receber a marca da besta. É impossível. É impossível. É impossível. Abraão, irmão, Abraão estava lá. Eu quero que vocês tentem pegar o que eu quero dizer. Teve 3 coisas grandes que aconteceram no ministério de Jesus concernente ao povo. Primeira coisa, Jesus abriu, em Mateus 24, ele abriu a palavra, é ou não é? Então ele fez a abertura da palavra. Mateus 24 e Apocalipse 6 é a mesma escritura, diz o profeta. Ele fala isso no 6º selo. Então ele começa a mostrar, ele faz um paralelo de Apocalipse 6 e Mateus 24. Pensando, quando o Cordeiro estava aqui, ele fez isso. Então isso aqui é a mesma coisa de Apocalipse 6. Só que teve uma outra grande coisa. Então, e aí nós cremos de todo o nosso coração que Deus abriu a palavra. Em 1973, quando apareceu aquela nuvem nos céus, quando o Mombrana foi para Tucson, quando a espada do rei caiu na mão do profeta, quando o profeta entrou na nuvem ali, os anjos falaram com ele, depois o Mombrana voltou para o quartinho, e aí Jesus, a coluna de fogo, entrava no quartinho para falar com ele. Nós cremos que todo esse movimento sobrenatural foi para que Deus pudesse nos abrir a palavra. Nós cremos nisso, de todo o nosso coração. A mensagem é baseada nisso. Mas aí tem uma outra coisa que aconteceu com os irmãos do caminho de Emaús. Os irmãos estavam caminhando no caminho de Emaús, então eles já sabiam, eles estavam no sermão que Jesus abriu a palavra. Estava ou não estava? Os irmãos estavam, eles eram 2 discípulos no caminho de Emaús, estavam ali, pois é, mataram o mestre, hein? E agora? Pois é, mas vamos voltar, pescar, vamos fazer a nossa vida, vamos voltar lá, pai. Eu vou voltar lá, já falei com o Nicodemos, eu posso voltar para a igreja. Porque eles tinham sido expulsos das igrejas deles para andar com Jesus. E agora estavam pensando o que eles iam fazer. Daqui a pouquinho, aquele viajante se aproximou, não perceberam que era o meigo Salvador, né? Ele se aproximou deles e começou a pregar para eles. E o que estava acontecendo? Se Jesus já tinha aberto a palavra. Agora, por que Jesus estava ali mostrando para eles as escrituras? E aí a Bíblia fala, Lucas fala, que pegando ele desde Moisés, vindo pelos salmos e pelos profetas, lhe apresentou aquilo que deveria de acontecer com o Messias. Então Jesus, depois de ter aberto a palavra em Mateus 24, ele estava abrindo os olhos dos seus discípulos. Aleluia. Nós estamos aqui caminhando na mensagem, a abertura da palavra aconteceu muito antes de muitos de nós nascer. Alguns eram nascidos, mas não tiveram contato com o Mombrana físico naquela época. Não tivemos, a gente não é americano, mas mesmo se a gente visse ele pregando, a gente não ia entender se não tivesse um tradutor. Então o que Deus tem que fazer com o povo? Porque a abertura da palavra já é um fato, é um fato na mensagem. Não é algo que nós, pois é, quando vê, não, é um fato. Isso aconteceu. Tá, mas o que tem que acontecer com os discípulos que estão caminhando aí Deus tem que começar a abrir os olhos. Como é que ele abriu os olhos? Jesus sentou lá, começou a pregar para eles, começou a pregar, mostrando o Velho Testamento, mostrando Moisés, mostrando os tipos que haveriam de um Cordeiro de Deus que haveria de morrer. Isaías 53, o cordeiro que Moisés mandou matar de ano a ano, começou a mostrar as coisas para eles, e eles maravilhados, mas que sermão gostoso, que maravilha, e o coração deles ardia, e daqui a pouco Jesus, não tem nada para comer aí, ele tem um pão aqui, Jesus. Aí quando Jesus partiu o pão, e aí o pão voltou de novo ao original, e aí eles lembraram daquele sermão, que Jesus tinha pegado 5 pão, 2 peixes, e todo mundo comeu e levantaram os 12 cestos. Eles não, quem pode fazer isso aí é só Jesus. E aí eles viram, os olhos deles se abriram, viram que era Jesus. E aí Jesus sumiu de perto deles. Jesus estava mostrando para eles, depois de ter aberto a palavra, Deus estava abrindo os olhos. Mas parou por aí? Não. Então tu tem a abertura da palavra, tu tem a abertura dos olhos. E aí Mateus 24, Lucas 24, se não me engano 45 ou 49, fala que então lhes abriu o entendimento para compreender as escrituras. Então tem a abertura da palavra é um fato. Deus tem que abrir nossos olhos. Por quê? Porque nós olharmos para aquilo que aconteceu na vida do profeta, é uma maravilha. Deus abre teus olhos para te mostrar quem era o profeta. Que magnitude de ministério que esse homem tinha. Mas isso ainda, e é bom isso, mas Deus tem que abrir o nosso entendimento para nós compreender essas coisas, que aquilo que Deus fez com os discípulos, na igreja primitiva, com o nosso profeta, existe um tempo que é nosso. Bom, deixa eu dizer isso aqui para ti com todas as letras, sem tentar enrolar, porque eu sei que eu sou muito enrolão. Irmão, a palavra de Deus, isso aqui é a Bíblia Sagrada, amém? Tu crê que é a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada, ela se move de uma forma
que ela precisa de certas pessoas para que aconteça as coisas de Deus. Será que eu me fiz entender? Olha só. Muitas virgens, diz o profeta isso, muitas virgens, depois que Isaías deu a profecia, muitos sacerdotes pegavam suas filhas e diziam: eu sabia que tu ia me dar esse orgulho, minha filha, vai ser tu. Tu viu que Isaías pregou hoje do sermão? Quase que eu bato no meu tablet. E o Dudu ia ficar louco. Quem vai ser a virgem? Vai ser tu, minha filha. E aquela minha moça era uma virgem, era querida, era boazinha, estava tudo certo com ela. E por que ela não foi? Porque ela não era Maria. Tu entende que a profecia de Isaías falava especificamente de uma menina, não é de todas as virgens. A mensagem do profeta não está falando para todo mundo, irmão. Irmão, a gente prega para todo mundo, nós temos que continuar pregando para todo mundo, mas nós temos que entender, irmão. Quando a mensagem fala contigo, ela está falando contigo e o resto que pereça, vai perecer. Não tem, Deus não vai... Mas, Senhor, olha Abraão, né? Senhor, eu tenho meu irmão e o sobrinho, meu sobrinho querido. Deus, leva ele um tempo. Mas não era para levar, ele tinha outro plano com ele. Tu entende, irmão? E a roda da profecia de um povo sair de uma nação ímpia, a idólatra, não poderia se mover se Abraão ficasse em Ur dos Caldeus. Da mesma forma, irmão, tem coisas que vai se mover na mensagem quando chegar a pessoa certa para falar. Dá para entender isso aí? Aleluia. Por exemplo, irmão, João Batista não era da palavra falada, irmão. Não, João Batista Gabriel disse, vai ter com a tua esposa. Vai lá e eu vou te dar um filho. Vai ter com a tua esposa. Então João Batista foi lá, e aí Zacarias e Isabel, eles tiveram um menino. O menino aos 9 anos ele saiu. Isaías 40, se eu não me engano, verso 3 dizia: uma voz clamará no deserto. Não era... Não, teve o Teudas, por exemplo, foi um homem que levou o povo para o deserto. E aí lá no deserto levou o povo e... Quantos poderiam dizer, irmão, Isaías 40 está falando de Teudas? Grande homem que trouxe o povo para o deserto, olha aí. E a Bíblia diz que uma voz clamará no deserto. É esse homem. Não era ele. Quantos homens que nós conhecemos que antes do Mombrana disseram que era o Elias que haveria de vir? O Mombrana fala, tem manto de Elias, tem capa de Elias, tem tudo de Elias hoje em dia. Mas o Elias que haveria de vir era um homem lá que tinha 7 letras no nome. Tinha toda a especificação, era específico a profecia. E só o Mombrana poderia girar a roda nessa profecia. Tá, mas aí nós estamos vendo o Mombrana, eu estou te dando só um exemplo. Que a Bíblia diz isso aqui, eu vou ler para ti lá. Eu vou ler Apocalipse 10, verso 8 ao 11, diz assim. E a voz, depois do Mombrana é o verso 7, do 1 ao 7 está cumprido, diz o profeta. Na mensagem, qual a atração sobre a montanha? Diz o Apocalipse 10, do 1 ao 7 está cumprido, é passado, nós esperamos por Jesus. Então tá bom. O verso 8 diz assim, ó. E a voz que eu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse, vai e toma o livrinho da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Me diga, não tinha várias moças colhendo espigas lá no livro de Ruth? Mas só Ruth era pré-ordenada por Deus para casar com Boaz. Irmão, quando tu... E eu não estou falando que eu estou falando uma coisa complexa, que não é isso. Mas eu estou querendo dizer para ti assim... Quando tu entender o que eu estou tentando te passar aqui, vai te dar uma segurança eterna que, irmão, não tem um diabo no planeta que vai conseguir te derrubar. Porque tu vai entender que tu faz parte da palavra. Tu não é um Mombrana faz, amém. Jesus também, Jesus é a palavra. Pedro faz também, todos eles são maravilhosos, mas Deus também falou de ti. Tu entende isso, irmão? Deus também falou de ti. E aí quando Deus fala de ti, tu reconhece tu na... Não é possível que Deus falou de mim. Essa coisa aqui que eu acordo todo dia com ela, que me traz problema, é exatamente.
Exatamente. Deus falou de ti na palavra. Irmão, antes da tua mãe, teu pai, teu avô, teu bisavô, toda a tua geração nascer, Deus já tinha falado de ti na Bíblia. Ou a Bíblia foi escrita quando nós nascemos. Irmão, Jesus está no capítulo 1 do livro do Apocalipse, que foi escrito no ano 92, 93, 94. E o irmão Branham estava na mão de Jesus e o irmão Branham não tinha nascido, irmão. Faltava 2000 anos para o irmão Branham nascer e estava ali 7 anos na mão de Jesus. Um era Paulo, outro era Irineu, outro era Martinho, outro era Columba, outro era Lutero, outro era Wesley, outro era o irmão Branham. Então, aí isso não é o que Jeremias disse. Olha, Paulo disse também, pegando Jeremias, olha, me escolheu antes do ventre. Eu estava nos pensamentos dele, ele me escolheu. Quando tu entende que é ser escolhido antes da fundação do mundo, tu começa a entender que tu tem um papel. Porque não é porque tu é escolhido, irmão, agora tu é um crentezinho lindo, tá? Não! Tu tem algo que tem que fazer, porque o irmão Branham, ele olhou, ele viu que o Elias tinha que fazer uma coisa. O que Elias tinha que fazer? Restaurar todas as coisas. O irmão Branham falou, meu Deus, olha como é que está a igreja. Como é que eu vou restaurar isso tudo? Meu Deus, olha o que se virou a igreja. Olha o que... O Elias tem que restaurar tudo. Rapaz, e agora? E aí ele começou a pregar. Começou a botar batismo em ordem. Começou a botar unidade de Deus em ordem. Começou a botar a Santa Ceia em ordem. Começou a botar as coisas em ordem. Por quê? Porque ele sabia que o Elias tinha que fazer isso. E se ele realmente cresce que ele era o Elias, ele tinha que fazer isso. Mesmo ele olhando, ninguém está crendo em nada. Ninguém está acreditando, ninguém está entendendo nada. Eu estou aqui pregando, me esgoelando de pregar e ninguém entendeu nada. Irmão, quando tu olha e tu vê que tu é a noiva, quando tu entende que tu é João na Bíblia, que tu é Esther na Bíblia, que tu é Ruth na Bíblia, tu começa a entender o que tu tem que fazer no dia que tu está vivendo. Tu começa a olhar para esses espelhos, para esses tipos, e não, mas o que eles fizeram? O que João fez depois que o irmão Branham partiu? Depois do Apocalipse 17, o que João fez? O João ouviu uma voz falar com ele. E a voz disse, olha, a voz que tinha falado contigo no começo, ela disse para ti, toma o livrinho da mão do anjo que está em pé. Então ela te fala a posição geográfica que está o anjo. Ela fala onde é que está o anjo. O anjo está com o pé sobre o mar e sobre a terra. Aí tu entende que mar e terra, tem a besta que sobe do mar, tem a besta que sobe da terra. E nós estamos vendo a besta que sobe do mar fazendo maravilhas. Estamos vendo a besta que sobe da terra fazendo maravilhas. E por que eles não acabam com a gente? Por que eles não miraram na gente ainda? Por quê? Porque o anjo forte, aleluia, está com o pé sobre o mar e sobre a terra. Não vão tocar neles! Até que eles se preparem. Porque nós precisamos se preparar, meu irmão. E a gente está aqui moscando, irmão. Moscando, sabendo o que vamos fazer. Como é que é? Vamos no culto, vamos fazer o quê? Vamos pintar a igreja. Vamos fazer... Não, olha para a Bíblia. E o que é que está na Bíblia que esse homem que viria depois... Que homem, que esse povo que viria depois do profeta faria? O que eles fariam? Está escrito, irmão Ezequias. Não tem como se perder. Ele tem que profetizar novamente. O que é profetizar? Pregar! Não vai sair luz da tua mão, irmão. Tu não vai fazer campanha de oração que nem o irmão Branham fazia e todo mundo ser curado através de... Não! A Bíblia não diz isso. A Bíblia não... Essa promessa não existe. Então se ela não existe, eu espero uma coisa que não existe, eu fui enganado. E se eu fui enganado, eu volto atrás e penso, meu Deus, então eu tenho que voltar. É o caminho de volta. Retorno e jubileu. Eu tenho que fazer isso aí. E aí eu volto. Não, então vamos voltar então para onde? Bom, Branham diria, vamos voltar para as Escrituras. Vamos voltar para aquilo que está escrito. Porque como é que Jesus, irmão, Jesus, sendo Deus, podia vencer o diabo assim, ó. Porque ele vai fazer assim, na terceira vinda. Com a sopro na sua boca ele vence o diabo. Mas ele podia ter feito assim, não na primeira vinda. Ele não fez. Como é que ele venceu? Palavra. O diabo vinha, falava um versículo mal interpretado, ele dava. Pum! Palavra. Qual é que é o problema dos crentes hoje? Não querem se aproximar da palavra. Acha que é conhecimento demais. Não tem que ter muito conhecimento. Tem que ser uma mensaginha simples. Mentira! É outro enganador. Não é mensaginha. Olha a mensaginha simples do profeta.
Olha a mensagem simples, 7 selos. 7 trombetas. A festa das trombetas. Pô, meu Deus, e o que é isso? Como assim? Vai tocar um monte, vai chegar na igreja e nós vamos fazer uma festa? Mano, capaz! Aí vai ter um monte de trombeteiro tocando, vão chamar o Nicolas e mais uns irmãos para tocar. É isso? Que legal! Não, não é, irmão. Festa das trombetas. Guerras civis que vão levar Israel de volta para a Terra Prometida. Aconteceu ou não aconteceu na nossa era? Nós vimos, irmão. Nós vimos. A história documenta certinho. 100 anos a história documenta perfeitamente. Então o que aconteceu? Deus estava mostrando para nós uma escritura se cumprindo diante do mundo, dizendo, meu Deus, a guerra, o morticínio, isso. E os crentes vendo, meu Deus, Deus cumprindo, Mombrana, Deus cumprindo profecias. Israel está voltando para a terra. Israel já tem uma bandeira. Está hasteada lá a bandeira de 6 pontas. Está lá, eles têm a sua própria moeda, eles têm o seu exército. Meu Deus, o que precisa? A noiva tem que sair da frente porque Deus quer tratar com os seus filhos. Deus quer tratar com Israel. Israel vai entrar. Só como que Israel vai entrar? Deus, Israel só pode entrar depois que ele vai sair. E aí os versos, irmãos, aqui, que existem entre o profeta e os outros 2 profetas que virão, Moisés e Elias, qual é os versos? Apocalipse 10, do 8 ao 11. Esses são os versos. Depois disso, tu vai ler Apocalipse 11. Quem que tem Apocalipse 11? Os 2 profetas chegando em Israel. Como é que tu vai saber disso só se tu ler a Bíblia? Se tu tá ficando a adivinhar e pensando, não, eu vou ter aqui um pensamentinho positivo pro povo, não vai adiantar. Agora, como é que isso vai se mover? Como que isso vai se mover numa igreja, numa família, numa pessoa? Sabe como é que vai se mover? Alguém vai ter que descobrir que é João. Não é um homem, o grande ungido, o novo João. Não, 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 não. Isso é denominação. Isso é os Teudas da vida. É os Iscariotes. Não, não tem nada a ver. Não. O Mombrana fala, mensagem de Apocalipse 4, um homem poderia representar uma igreja inteira? Sim. João, quando sobe Apocalipse 4, representa a igreja inteira. Tanto os vivos quanto os mortos. Porque só João é raptado no capítulo 4 do Apocalipse, não é? Só João, aí o Mombrana fala, eu rapto a igreja. Como assim? Então, os mortos em Cristo de Éfeso até Laodiceia e a pequena porção, vamos dizer que somos nós aqui, a pequena porção que está viva, todos representados em João. Amém. É isso aí. É isso aí. Então, quando tu começa a descobrir quem tu é na palavra, irmão, a profecia de Deus vai agir através daquilo que tu falar. Meu Deus, não daquilo que tu fala. Peraí, deixa eu reformular isso aqui. Não é o que tu vai inventar agora uma coisa. Não, não, não. Deus precisava de ti, tu entende? Porque tu era a pessoa que Deus estava falando. Agora tu vai te identificar com aquela escritura que já foi predita, já foi escrita por ti, não tem nada que acrescentar e nada que tirar. Está escrito na Bíblia. E aí tu vai começar a agir de acordo com a profecia, que já está escrita. Tu vai começar a profetizar novamente. Tu não vai ficar esperando, irmão, eu estou esperando aqui, irmão, nós fazer uma reunião aqui, irmão, e o bicho pegar, irmão, e os cadeirantes levantar, e nós entrar no hospital de Santa Rita aqui, irmão, e cura todo mundo. Tá esperando, tu não é o Mombrana, irmão, desculpa. Tu não é o 7º anjo, irmão, isso não vai acontecer. Como assim, irmão? Nós também... Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, claramente. É verdade. Mas Jesus não abriu o mar vermelho. Jesus caminhou em cima da água. Ele poderia ter dito. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, claramente. Mar abre. Não. Existiu uma profecia para que Moisés abrisse o mar. Existiu uma profecia para Jesus caminhar na água. Uma profecia não ia cumprir no dia do outro. Mombrana diz isso, Mombrana diz, a mensagem de Noé não funcionaria nos dias de Moisés. Vocês já leram isso? Vocês são crentes? Então a profecia dita pela Mombrana não se cumprirá no nosso dia. Por quê? Porque o Mombrana cumpriu o seu papel. Eu tenho o meu papel. Tu tem o teu papel. Não bota nas costas dele. É nas tuas costas. É na tua. E dorme com isso. É problema, irmão. Porque tu pensa, meu Deus, então é o seguinte, então eu tenho a ver. Eu tenho a ver com a igreja estar na terra 70 anos depois da nuvem ter aparecido e o rapto não ter acontecido. Tu tem. Tu tem a ver. Tu tem, o que tem a ver? Tu tá relaxado, irmão. Nós estamos relaxados. Eu estou relaxado. Eu, Ricardo Machado.
Achar. Não quero pregar. Tá louco. Compromisso, as pessoas se apegam naquilo que tu fala, e é verdade. Mas fazer o quê, irmão? As pessoas se apegaram naquilo que Pedro falava, depois que viu Pedro nadando pelado. Eles ficavam, meu Deus, oi, Pedro. E era Pedro, irmão. O homem tá lá sentado numa cadeira lá, irmão, num trono no céu. E o homem tava nadando pelado depois da ressurreição de Jesus. E a gente que não entende os paradoxos, irmão. A gente não entende. Como que um homem... irmão, ninguém na Bíblia teve mais visão que o profeta. Ninguém, irmão. Desculpa, eu amo meus irmãos da Bíblia. Eu amo todos eles. Mas ninguém teve mais visão que o profeta. Ninguém. E o Brana, mensagem parada na brecha, o Brana queria parar, literalmente. Se tu ver a desculpa que ele está dando ali, eu vou pro mato, tá? Parar lá, ficar só, venho com assim diz o Senhor, aí prego, aí volto pro mato. Elias fez isso. Aí Deus começou a... Não, é verdade, Elias fez isso, mas eu te dei mais dons que ele. Meu Deus, irmão. E aí tu pensa de ti, irmão. Pá, tá vendo coisa? Tá vendo coisa, irmão? Tá ali, ó. Meu Deus, eu não quero ver isso aqui. Eu não quero, tô vendo coisa demais. Mas aí tu tá vendo coisa. E aí tu tá vendo porque Deus quer te responsabilizar, irmão. Tu entende? Deus quer te responsabilizar. Deus quer mostrar para ti, tu tem que fazer alguma coisa, senão eu fico mais 70 anos aqui. Eu não tenho pressa. Quem tem pressa é vocês. Eu sou eterno. Porque, irmão, pensa se não era para um rápido ter acontecido. Quando o irmão aceitou Jesus, o pastor Virgílio aceitou Jesus lá, 30, 40, 50 anos atrás. Irmão, eles estavam olhando, meu Deus, irmão, o rapto vai ser agora. E o mensageiro? Foi, já veio. Então o rapto vai acontecer amanhã. Vamos se consagrar. Por quê, irmão? Porque o Mombrano fala, Paulo viveu assim. João viveu assim. Quando o homem é impactado pela palavra de Deus, irmão, ele acha que, irmão, é no dia dele. Mas, irmão, nós chegamos num ponto que não é que nós estamos só ficando impactados. Realmente vai ser no nosso dia. Realmente. Realmente, irmão. Eu tenho 43 anos. Cadê minha esposa? Está ali na rua. 43 anos. Se não for na minha geração, mais 40 anos para frente, daqui a 40 anos eu não vou estar aqui, com certeza. Não vou durar que nem o pastor Virgílio. O pastor Virgílio honrou muito mais pai e mãe para poder viver tanto. Eu não honrei tanto. E então vai ser, eu vou ver, irmão. E aí o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo para que isso ocorra de uma forma perfeita? Será que eu tenho a ver com isso aqui? Será que eu vi alguma coisa que eu deveria... Sim, eu não posso dizer que não. Eu não posso ser hipócrita. Não posso ser, seja humilde, mano. Não, humildade é uma coisa, mano. Agora, covardia, não pode confundir covardia com humildade, entendeu? Não seja tão humilde ao ponto de ser covarde. Não vou porque, né, já pensou o que vão pensar se eu der uma machadada na cabeça do diabo? Vão pensar que tu fez um bom papel. Vou ficar feliz contigo. Então, existe algo, eu entrei na Escritura e eu estou há um tempão nesse ponto e eu preciso caminhar nesse ponto. Eu entrei na Escritura do Apocalipse 6. E Apocalipse 6, você sabe que a abertura, ali é a abertura da palavra. Apocalipse 6. Sabe que Apocalipse 4 acontece o rapto, Apocalipse 5 é quando o Cordeiro sai do posto de intercessão e ele vai até o livro. Antes de ele tomar o livro no capítulo... antes dele abrir o livro, porque ele toma o livro no capítulo 5. Mas quando ele abre o livro no capítulo 6, antes disso tem uma adoração maravilhosa que acontece ali, entre o verso 7, o verso 8, ali, o verso 14. Então todas essas coisas já tinham acontecido quando o Cordeiro vai e toma isso. E aí nós começamos a entender essas coisas, a Deus nos mostrar o que realmente estava acontecendo no ministério do Mombrana, é que Apocalipse 10 revelava essas coisas. Apocalipse 10 ia mostrar o que essas coisas, o poder que essas coisas têm quando elas são reveladas ao verdadeiro crente. Agora, elas não vão fazer efeito, e é o que eu estou tentando dizer. Ela não vai fazer efeito em todo mundo. Não é todo mundo que vai achar que é simplesmente orar, ler a Bíblia, regozijar e ficar... Não, as pessoas vão achar que eles têm que fazer alguma outra coisa. Elas vão achar que elas têm que sabe, sei lá...
fazer uns movimentos estranhos. Não. A coisa é simples. A mensagem, ela é tão impactante, irmão, ela é tão impactante. Ela impacta tanto a vida. Quando João viu isso, quando ele viu Jesus com as 7 estrelas na mão, ele caiu como morto. Ele caiu como morto. Aí Deus teve que botar sobre ele a sua destra. E a sua destra era a sua mão direita. A sua mão direita tinha 7 anjos. O que Deus botou sobre nós? 7 anjos. Por quê? Porque nós somos João. E o que nos levantou? Esses 7 anjos, essas 7 vozes. Nós ouvimos essas 7 vozes. O que é essas 7 vozes, irmão Ricardo? Eu não sei o que é essas 7 vozes. Eu vou te mostrar o que é. Simples e objetivamente. Olha aqui. O profeta desenhou isso aqui em 1960, mais ou menos. Isso aqui, o Mombrana falou que isso aqui é a estatura, ele botou lá em cima, né? A estatura de um varão perfeito, ele escreveu Jesus da pontinha da pirâmide, lá em cima. Então, tu entende que isso aqui é, então, as 7 eras da igreja. Ah lá, as 7 eras da igreja está lá. Mas quando tu faz ela na forma de uma pirâmide, é assim que ela é. E aí tu vê que tem coisas aqui dentro, ó, dentro da pirâmide. Tem fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. E aqui tem os 7 homens. Os 7 anjos, Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Branda. E eles estão conectados com a era, mas tu não pode desconectar eles com a virtude. Então tu tem o Brana, amor fraternal, era de Laodiceia. Tu tem o Wesley, piedade, Filadélfia. Então, as 7 eras da igreja, as 7 virtudes e os 7 anjos, as 7 vozes, os 7 espíritos de Deus, eles estão conectados. Só que lá em cima o Brana botou um segredo, ele disse que isso aqui é um homem perfeito. Entendeu o segredo? Então isso aqui é as 7 eras da igreja. Mas isso aqui também é um ser humano. Isso aqui é um ser humano, irmão. Jesus é o ser humano, é ou não é? Mas nós temos ou não temos que chegar na estatura completa de Cristo? Nós precisamos chegar. Então, onde é que estão as vozes? O que os 7 trovões falaram? Quais eram as vozes deles? O que eles estavam fazendo? O que eles injetaram no corpo de Cristo? O que eles trouxeram? Porque Jesus trouxe o sangue. Jesus trouxe a água, a lavagem da água pela palavra. E Jesus trouxe o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Amém? Tu crê nisso? Eu creio. Eu creio que Jesus fez o trabalho da justificação. Fez o trabalho da santificação. E no dia de Pentecostes, vão lá para o cenáculo alto, que foi antes disso aqui, ó. Olha aqui, ó. Tu sabe que 53, no ano 53, foi que começou a era de Éfeso. Tu sabe porque tu lê a mensagem. Mas Jesus não pregou no ano 53. Jesus pregou 20 anos antes. E no ano 33, Jesus estava pregando, estava lá até, subiu e disse para os irmãos, para os discípulos, vão para o cenáculo alto e fiquem lá até que vocês sejam revestidos de poder. No dia 50 dias após a ressurreição, o Espírito Santo caiu no cenáculo alto. Então, irmão Ezequias, antes de começar as 7 eras da igreja, o sangue já havia sido derramado. A lavagem, o cordeiro já havia sido lavado, já tinha sido sacrificado, e o espírito do cordeiro tinha voltado para os crentes. Antes de começar a 7 eras da igreja, irmão Ezequias. Isso quer dizer que o novo nascimento... Está captando, meu irmão? Por favor, me ajuda. O novo nascimento é antes de tu chegar nessa altura do varão perfeito. No macro, na coisa macroscópica, grande. Entende? Na coisa grande. Na coisa grande, Jesus pregou, foi lavado, foi sacrificado e derramou o Espírito. 20 anos depois começou as 7 eras da igreja. Começou o quê? Paulo, Éfeso, fé. Então, isso aqui vem depois do novo nascimento. Irmão, mas eu tenho um parágrafo, que o irmão Branco disse, mas o teu parágrafo vai desconectar tudo isso aqui, é isso que está me dizendo. Está me dizendo isso, está me dizendo que tem um parágrafo do irmão Branco que vai de encontro ao que está
Não, tu não tá me dizendo isso aí. Não tá, nós vamos brigar. Não, por que nós vamos brigar, irmão? Porque o Mombrana, eu te mostrei no começo da nossa conversa aqui. O Mombrana não sabia tudo quando ele estava pregando as coisas. Ele foi crescendo em revelação. Assim como tu. Tu chegou na mensagem há 10 anos atrás. Eu cheguei há 14 anos atrás. 15 já. Eu sabia do batismo. Firme no batismo. Deus o livre, ninguém podia dizer mais pra mim que era 3. E eu sabia que Deus era um. Não sabia explicar aqueles Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus orando ao Pai. Não sabia explicar nada disso aí. Mas eu queria, não, só tem um Deus. Só tem um Deus e, olha, sei. E o batismo é assim. Eu cresci um pouco em revelação. Tu cresceu um pouco em revelação. E cada dia, se tu está comendo essa palavra, se alimentando dessa mensagem, tu está crescendo cada vez mais em revelação. Se tu é o mesmo de quando tu chegou na mensagem, irmão, tu é aqueles crentes que gostariam de ter ficado no Egito. Ah, o Egito era tão bom, os alhos que tinha lá. E agora estamos aqui, comendo só codorna, todo dia codorna. Ah, tinha uns alhos no Egito. Pelo amor de Deus. Os irmãos falaram isso para Moisés. Moisés teve que ouvir isso aí, irmão. Teve que ouvir isso aí. Eles viram o Mar Vermelho abrir. Eles viram. Nós sabíamos, se nós éramos religiosos, a gente sabia da podridão que tinha nas igrejas que nós estávamos. Nós sabia. Mas nós fazia a vista grossa. Não, mas Deus está aqui. Não, Deus está aqui, Deus está falando. Olha, o irmão falou em línguas hoje. Então tu entende, irmão, que é o seguinte, se no macro, irmão Ezequias, acontece justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo antes de começar as eras da igreja, e foi assim. Te provei que foi assim. Jesus foi lavado, Jesus foi sacrificado, e Jesus deu o Espírito Santo tudo no ano 33. Depois, Paulo, 20 anos depois, começou a 7 eras da igreja. Ele trouxe Paulo, trouxe fé para o homem perfeito. Irineu trouxe virtude. Martim trouxe conhecimento. E assim cada um desses irmãos, desses homens, desses anjos, desses espíritos de Deus manifestados na terra, porque era o Espírito de Deus em Mombrana, era o Espírito de Deus em Wesley, claro que em porções diferentes. Mombrana tinha mais que eles todos. Talvez, vamos botar ali pau a pau com Paulo, vamos botar, tá bom, eu também amo Paulo. Então, botemos os dois aqui com eram os 2 peixinhos, né? Vamos dizer que eles eram os 5 pães, os mensageiros, e os 2 peixinhos era porque o Paulo era profeta, e o Mombrana também era profeta. Os outros 5 do meio não eram profetas. Tá tudo bem também não ser profeta. Mas não precisa todo mundo ser profeta agora, peraí. Tá bom? Paulo profeta, Mombrana profeta. Tinham mais que os outros mensageiros. Claro que tinham mais. Então eles trouxeram essas coisas pro corpo. Aí nós temos Apocalipse 10, irmãos Ezequias. Porque isso aqui não é Apocalipse 10. Isso aqui é Apocalipse 2 e 3. E tem Apocalipse 10, que é o quê? Vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava um arco celeste, seu rosto era como o sol, sua pés como um coluna de fogo. E ele tinha 7 vozes. Que 7 vozes eram essas? Eram 7 vozes desses homens aqui. Essas 7 vozes... Ai. Pra que tu faz isso aí, meu cara? Porque é assim mesmo. Essas 7 vozes falaram 7 coisas. Essas 7 coisas... eram fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Para o corpo de Cristo. Como é que tu chega nessa luta do amor perfeito? Sem Apocalipse capítulo 10, tu nunca vai virar um homem perfeito. Porque tu precisa das vozes dos 7 trovões. O que é um trovão? A voz de Deus. Quem era a voz de Deus na era de Éfeso? Paulo. Quem era a voz de Deus em Esmirna? Irineu. Quem era a voz de Deus em Pérgamo? Martim. Quem era a voz de Deus em Tiatira? Columba. Quem era a voz de Deus em Sardes? Lutero. Quem era a voz de Deus em Filadélfia? Wesley. Quem era a voz de Deus em Laodiceia? William Marion Branham. As vozes de Deus. 7 vozes. Essas 7 vozes suaram aqui. Durante as 7 eras da igreja, naquele período ali, suaram uma por vez. Uma por vez. Paulo suou sozinho, não conheceu Irineu. Quem conheceu Irineu foi um discípulo de Paulo. Aí foi conhecido, discípulo de João, na verdade. Conheceu Irineu. E assim, eles não se conheceram, esses homens. Viveram em distâncias grandes um do outro. Mas aí Deus faz um milagre. Um milagre no tempo do fim.
Por quê? Porque ele precisava dessas 7 vozes juntas num povo que ia ter mais que esses irmãos daqui. Por que ele ia ter mais, irmão Ricardo? Porque nós temos uma graça maior. Qual é a graça maior, irmão Ricardo? Nós vamos ser transformados vivos, eles precisaram morrer. Então a gente precisa das 7. Eles, os irmãos de Éfeso, justificados, santificados e com a fé que Paulo trouxe para eles, está bonito demais. Bom demais, é o que Deus requereu. É o que Deus requereu para aquela era. Não tinha como eles terem mais que aquilo. Mas na nossa era, no dia em que eu e tu estamos vivendo, Deus deu mais. Deus deu mais, irmão. Então a responsabilidade aumenta também. Na era de Paulo não teve 7 vozes, uma nuvem que veio do céu e o Paulo estava na terra no tempo daquela vinda. Não. Mas no dia do irmão Brana, estava. E o irmão Brana fez esse papel e daqui a pouquinho tinha algo a mais para ele fazer. Ele, como assim algo a mais, senhor? Não. Eu quero cumprir aquela escritura de Apocalipse 10. Aquilo, o irmão Brana fala assim, ó, Apocalipse capítulo 10 é uma profecia para Tucson, Arizona. Tucson, Arizona não existia na era de Sardes, por exemplo. Por quê? Porque os Estados Unidos têm 300 anos, nem isso. Tu entende? Que não podia, Deus não podia cumprir Apocalipse 10, porque nem os Estados Unidos existia. E a profecia era para Tucson, Arizona, ainda era para um lugar específico da América, o oeste da América. Então o irmão Branham estava na terra no tempo que isso aconteceu. Aí a pedra, espiritualmente falando, por favor, não é a pedra cortada a 100 mãos que destrói a pirâmide, não é isso. Isso aí vai acontecer. Tudo bem, amém. Mas a pedra, o amor, o Espírito Santo de volta na igreja, na sua totalidade, porque eles tinham em partes, aconteceu na nossa era. Mas para que aconteceu isso aí? Por que foi toda essa coisa? Por que isso aqui aconteceu nos céus? Por que foi? Porque Deus tem um povo que é Enoque, que vai caminhar com Deus, e Deus para si vai tomar. Existe um povo, talvez seja nós. Eu creio que somos nós. Eu creio que sou eu. Eu creio que eu vou estar nessa. Eu sou um deles. Eu tenho que me arrumar, tenho que endireitar, a coisa tá feia. Mas também não é isso. É outra coisa também que a gente faz errado. Tu não tem que te arrumar, mano. Tu não tem que melhorar, mano. Deus tem que fazer isso por ti. Tu entende que a justificação não foi algo que tu... Deus! Estou aqui, Senhor pecador. Preciso que o Senhor justifique com o teu sangue. Foi assim que aconteceu? Não foi. Deus morreu por ti, tu não estava nem na barriga da tua mãe. O preço já tinha sido pago. Sabe onde é que está isso, irmão? Romanos capítulo 4, verso 25 diz assim. Ele foi morto pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Tu entende que tu foi justificado, tu não foi justificado quando tu creu. Quando tu creu, tu aceitou. Meu Deus, isso é tão lindo. Tu aceitou a justificação que Jesus já tinha feito por ti, porque ele te ama. O irmão Branham diz que tu não pode ser curado na noite que tu está ali oferecendo. Ele diz que se Jesus botar o terno que eu estou vestindo e tu vir para a oração e Jesus for orar para ti, Jesus me cura, Jesus vai dizer, não posso. Aí tu vai dizer, como isso? Tu é poderoso, tu é Deus, tu é o Criador dos céus. Mas é que eu já fiz, tu tem que crer agora, tem que aceitar. Justificação é a mesma coisa. Mesma coisa. Ele não vai voltar lá, tá, o irmão Ricardo aceitou, então tá, vou lá morrer por ele. Não é assim. Não, ele já fez, tu vai ter que crer. Então a tua parte, aí o irmão Brana canta um hino. E diz, irmãos, cantem esse hino antes de vocês começarem a pregar. Porque o anjo ama esse hino. O anjo se aproxima quando a gente canta esse hino. Eu sinto a presença do anjo aqui da minha direita quando a gente canta esse hino somente a crer, porque na verdade é só isso, irmão. Meu Deus, eu fico religioso, é só isso. Tu vai ter que crer, irmão. Mas tu vai ter que crer mesmo, não é tipo, eu creio. Não, tu vai ter que crer, irmão. Tu vai ter que crer que Deus vai cuidar de tudo.
Ele vai pegar tu, que é essa coisa horrível, que ninguém te aguenta, tua esposa não te aguenta, teus filhos não te aguentam. Deus vai, se tu permitir, porque Deus não vai te dando soco, não. Se tu te entregar, Ele vai pegar essa coisa que tu é e Ele vai moldar numa coisa bonita, uma coisa boa. Vai? Tô te dizendo pra ti. Tô te dizendo, irmão. Eu sou ruim ainda, mas eu era bem pior. Eu não sou bom, não, Jesus, só Deus é bom. Mas eu já fui muito pior. E aí eu olho pra mim e digo, tenho melhorado alguma coisinha. Não é, que baita crentão. Não. Conversa com a minha esposa, ela vai te listar os meus defeitos. Isso. Mas se também compreendi, perguntar pra ela, amor, mas ele melhorou alguma coisa, diz que ele aceitou Jesus? Melhorou um pouquinho também, não é aquilo tudo. Mas quem é que fez isso? Fui eu, Senhor? Esforço, Senhor, eu não vou mais fazer isso. Nunca foi isso. Nunca foi. Sempre foi, Deus pegou, irmão. E aí Deus sabe. Bom, Deus sabe onde bater, não é? Se Deus trabalha contigo, tu sabe que Deus sabe onde bater em ti. Porque a questão é essa. Não é dar um monte de soco e sair dando, sabe, aqueles mata-cobra doidos. Não é isso. É saber onde bater, onde dói. E aí Deus sabe, irmão. Deus conhece cada ponto do teu... Aqui é o ponto de falar que eu vou dar. Pum! Aqui ele se entrega. E aí tu te entrega. E tá bom, nós estamos felizes por isso. Tá bom, é o trabalho de Deus. É melhor que o diabo te moendo sem te dar nada. O diabo nos moeu, irmão. Nos moeu. O que ele nos deu? Nada. Só problema. Doença. Inquietação, inimizade, porfia, todas as coisas, o diabo que deu. Agora Deus não. Quando Ele te moe um pouquinho, Ele te dá um pouquinho mais de fé. Tu começa a crer mais. E fé é revelação. E revelação não é revelação revelação da modernidade da internet. Não, revelação é entender o que está escrito na Bíblia. Isso é lei. Uau, olha isso aqui. É isso. Isso é revelação. É tu e Deus. É tu e Deus, irmão. Não é o irmão, o pastor, o pregador bonito e Deus. Não! É tu e Deus. Tu e a tua Bíblia lá. Eu vou conferir para ver se isso aí está certo. Se tiver certo, Deus vai te falar. E se Deus também não quiser te falar, Deus não vai te falar, porque Deus não é obrigado. Deus faz o que Ele quer, irmão. Nós temos que começar a entender isso também. E ficar botando a faca no peito de Deus. Senhor, faz isso aqui para mim. Senhor, para. Tu é a criatura. Tu é a criatura. Tu é o servo. Deus não vai te servir, meu irmão. Não. Deus é bom, mas Ele também não é. Ele sabe brigar. Ele sabe. Olha aqui. Só, mas eu não conseguia entrar em Apocalipse 6, que eu queria entrar. Eu queria entrar em cada um daqueles selos ali, para mostrar cada um deles. Eu queria mostrar para vocês que, por exemplo, o primeiro selo, resumam rápido, voando. E já vamos acabar, irmãos, aqui. Resumam rápido. Primeiro selo. O que tu pode chamar do primeiro selo? Quando tu lê o primeiro selo, tu pode chamar ele de Deus revelou o mistério do engano religioso. Deus revelou isso ali. Porque ali era um cavalo branco, e aí no Apocalipse 19 também tem um cavalo branco. Então, os teólogos linkavam o Apocalipse 19. Porque não é só juntar versículo com versículo? Porque se juntar cavalo branco com cavalo branco, vai dizer que o cavalo branco do Apocalipse 6 é Jesus? Não é Jesus. O Mamona fala, é o anticristo, é o diabo. Por quê? Porque tem um arco e não tem flecha, um fanfarrão. Fala que vai, eu vou te pegar, e não pega. Não. Jesus, quando ele fala que vai te pegar, ele te pega. É ou não é? Então, segundo selo. O que tu poderia chamar o segundo selo? Guerras religiosas. Eu achei tão lindo. Deveria ler esse parágrafo, mas ler depois do 261 até o 264. A Mamona fala, guerras civis são as trombetas. Levou o mundo inteiro à guerra para levar Israel para a terra. Mas aqui no segundo selo de Desmembrana são guerras religiosas. Guerra santa. Estou aqui para te matar em nome de Jesus. Fizeram isso muito. Fazem isso hoje. Não somos um dia para matar ninguém. Um dia nós vamos sair matando. Só que tem a hora certa para isso. Jesus disse, te acalma, a vingança é minha. Depois quando eu for vingar, eu vou vir como vingador do sangue, aí vocês vão vir comigo e nós vamos fazer um problemão aí para eles. Mas por enquanto, graça, misericórdia. Dá de graça, recebeu, de graça tu dá. Entende? Guerras religiosas aqui, que matavam em nome de Jesus.
Terceiro selo, o terceiro selo é demais. O terceiro selo, tu tem a espada, né? Tu tem a espada, tu tem a balança, perdão. Aí tu tem a balança no terceiro selo. Irmão, fala que eles saíram de Guerra Santa e começaram a vender lugarzinho no céu. As indulgências. Que as filhas não copiaram tudo hoje. Vamos falar, graças a Deus, o Senhor me livrou disso. Ora, as pessoas arrocham as pessoas por dinheiro, hoje em dia, nas igrejas. Vamos falar, graças a Deus, tu me livrou disso, Senhor. Leia depois o parágrafo 302 do terceiro selo. Aí o quarto selo, tu tem a morte e o reinado do diabo. Por que o quarto selo, irmão, é a mistura do primeiro? Porque é tudo o mesmo montador, o mesmo cavaleiro, mas o cavalo é que muda dos 4 primeiros selos. Entende? É o mesmo cavaleiro que montou o cavalo branco. Aí ele mudou para cavalo vermelho. Aí ele mudou para cavalo preto. E aí, no final, depois do rapto da igreja, ele monta para um cavalo amarelo. Porque ele mistura o preto, o vermelho e o branco e dá aquela amarela, uma cor pálida, uma cor de morte. E aí o inferno segue. É o reinado do diabo na terra. O diabo vai reinar através da besta do falso profeta nos 3 anos e meio de grande tribulação. E nós vamos estar no céu, na glória, com Jesus, desfrutando de 3 anos e meio de grande júbilo, irmão. Grande júbilo nós vamos estar. Nós vamos estar bem, mas nós vamos estar bem demais. Mas nós vamos saber que a igreja está aqui, não a noiva. A noiva subiu, a igreja ficou. Quem é a igreja? A virginécia. Quem é a virginécia? Os nossos irmãos da mensagem. Por que a virginécia não é as denominações? Por que não é a denominação? Porque denominação é prostituta. Denominação tem semente humana dentro dela. A virginécia não tem semente humana. A virginécia, ela creu em algumas coisas erradas? Creu. Entendeu um monte de coisa errada? Entendeu. Não acreditou na noiva? Não acreditou. Não acreditou, acreditava no profeta, mas também não era aquilo tudo. Mas ela foi despertada pelo profeta. E o que faltou para ela? Azeite. Não azeite, não a totalidade do azeite, não. Faltou para ela um azeite para deixar a lâmpada acesa. A lâmpada ela acendia e apagava. Acendia e apagava. Ai, a nossa lâmpada não fica firme. Ah, vai nos que vende. A gente já vendendo já a coisa da mensagem. Quer ler a mensagem? Mateus 25 é a mensagem, meu irmão. Mateus 25 não é denominação. A gente, as virgens nécias. Mombrana chamou uma época as virgens nécias, porque mensagem as 10 virgens do 140 mil. O profeta diz assim, ó. Cada era da igreja teve as suas virgens nécias e as suas virgens prudentes. Se teve virgem prudente na era de Éfeso, teve que ter virgem nessa, porque são 10 virgens. Entende? Então, cada uma desses mensageiros que veio trazendo o clamor da meia-noite, claro que isso como uma aplicação, mas o real cumprimento daquela escritura, e isso também é importante, irmão. Tem que entender que uma coisa é uma aplicação, uma coisa é o real cumprimento. O real cumprimento, irmão, só pode ter... Irmão, essa escritura de Mateus 25 só poderia ser cumprida depois que o Mombrana estivesse na terra. Porque o Mombrana era o clamor da meia-noite. Porque o Mombrana era a luz do entardecer que viria. Não é que o Mombrana era a luz do entardecer. Eu sei que vocês estão me entendendo. Vocês são crentes. Mas o Mombrana, ele veio pregando a luz do entardecer. O que acontece depois do entardecer? Anoitece, né? E aí, o que tem? O que acontece na noite? O clamor da meia-noite. Oi, veio o esposo, sai ao encontro. Quem era esse? William Mombrana. Quem é que despertou? 10 virgens. A igreja e a noiva. Tudo junto, congregando no mesmo banco. Quer ver outra escritura? Lucas 17. Estarão 2 no campo. Um será tomado e outro será deixado. Isso quer dizer que congregam na mesma igreja. Aí eu vou lá para a igreja que prega, a igreja que o irmão voa no púlpito, a igreja que o pastor é lindo. Vai, irmão, vai. Lá só tem eleito. É a única também, é a única igreja que só tem eleito. Porque as outras tudo tem 3 classes de crente. Eu não é, mas aqui, tem uma virginécia, tem um irmão que é meio denominacional, que tá no nosso meio ali, tá bom, fazer o quê? Ué, tem o crente verdadeiro, tem o crente fingido e tem o crente incrédulo, né? E o incrédulo é o que dá menos problema, porque ele só não crê em nada, ele tá ali sentado. Ali tu fala, amém, irmão, daí ele dá um amém, mas não entendeu nada, não crê em nada. Mas tem o fingido, que é o que vamos falar, esse é o que dá problema, que é o Judas, que é o fingido, Pedro era o incrédulo. Tomé, né? Tomé, o incrédulo.
Irmãos, eu acho que é isso aí. Vou ficar em pé, senão eu vou ficar com vocês aqui até amanhã de manhã. Eu não consegui andar, irmão, mas... Quarto selo, né, eu falei, sobre o quinto selo, é a salvação dos judeus. É quando os judeus são salvos. É, verdade, vamos continuar. É que domingo tinha outra coisa. Eu fico triste, irmão. Deixa eu só dar um testemunho de 1 minuto, irmão Ezequias. E aí a gente ora. É impressionante, irmão. Eu tenho que me converter mesmo. Me converter, convertido mesmo. Porque, irmão, imagina, eu falei para o irmão Ezequias, eu tenho um estudo que é longo. Então eu precisava, ele pediu para me pregar domingo, eu tenho um estudo que é longo, irmão. E aí, se eu for pregar isso aqui domingo, irmão, eu vou deixar os irmãos mal, os irmãos vão ficar loucos comigo. Então, quem sabe eu começo aqui na sexta-feira, e aí termino lá. E aí, irmão Ezequias, aí era um estudo que eu dividi em 2 partes para ficar menor. Só que daí virou 4. E aí esse aqui é o 5º. Não tem nada a ver com isso. Eu digo, meu Deus, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu preciso, sabe, porque não dá. Não posso ficar muito tempo assim, porque daí acumula muita coisa. É muita coisa que tem que falar. E aí parece que tem uma puxada, irmão, que tem coisas, irmão. Deixa eu dizer isso aqui para vocês. Tem coisas que nós precisamos botar em ordem. Entende? Nós precisamos botar em ordem. E não é uma questão assim... Cada um tem a sua vida para pôr em ordem. Cada um tem a sua vida. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de coisas na palavra que nós precisamos botar em ordem. Ó, isso aqui não é aqui. Ó. Isso aqui é aqui. Isso aqui não é aqui, mas isso aqui é aqui. Entende? Tá, mas aí, irmão, tem que fazer. Tem que fazer. E aí, irmão, aí tu fica num desespero. E aí não dá para ficar fingindo que tu não é João, que tu não é Abraão, que tu não é Rebeca. Não dá. Não dá porque o tempo está passando. E, irmão, e as coisas que estão acontecendo, eu lembro do culto do nosso querido pastor, que ele falou sobre as coisas que estavam acontecendo no mundo. Olha só, o profeta falou, despretensiosamente, vai ter um Papa para vir das Américas, está lá. O profeta falou, no outro católico que ia governar, o Biden foi e já voltou. Falou, vai ter uma vice-presidenta mulher, está lá, o Kamala Harris. Então, as profecias que o profeta falou, estão acontecendo diante dos nossos olhos. Não aconteceu diante dos olhos dos irmãos que andaram com o profeta. Eles não viram um outro católico, eles viram o quê? Eles ficaram esperando. Isso aí é católico? Não, não é, isso aí é protestante. Esse aí é budista, esse aí é... Nós vimos um católico, nós vimos uma mulher vice-presidente da América. Nós vimos, nós estamos vendo essas coisas. Para que é isso? Para que Deus está cumprindo essas coisas? Estamos, acelera o teu passo, meu filho. Está caminhando muito assim. Tá? Que nem a noiva, né? Estava indo, porque começou a desviar da fila. Aí o profeta disse, volta para a fila! Aí ela endireitou o passo. Às vezes tem que fazer isso aí. Endireitar o nosso passo. A Bíblia diz, creiam nos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus. Creiam. Não adianta. Tem que crer, irmão. Nosso papel é crer. Nosso papel é que então vamos crer. Vamos crer de todo o nosso coração. Deus vai endireitar tudo. Deus vai... Agora tu tem que deixar. Tu tem que deixar. Não, Senhor, tá bom assim, eu sou tão bom assim, do jeito que eu sou. A gente é bom aos nossos olhos, irmão. A gente é bom aos nossos olhos. Se tu pergunta para uma pessoa, o que tu acha? Aí, levanta um monte de coisa, meu Deus. A gente é bom aos nossos olhos. Temos que parar com isso. Não. Ser bom aos olhos de Deus. Deixar Deus endireitar, moer o barro, esfarelar tudo. E eu prego para mim, como o irmão Ezequias diz, eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para mim. Vamos orar. Senhor Jesus, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Deus, tenha misericórdia, Senhor. Deus, tu é tão maravilhoso, Pai. Nós somos tão pequenos, Pai. Deus, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Pai, abençoa cada um, Senhor, que veio aqui hoje, Pai. Senhor, abençoa os teus filhos, Pai. Eles são teus filhos, Pai. O Senhor comprou eles com o teu sangue. O Senhor não comprou com preço de dinheiro. Não foi ouro nem prata, Pai. Foi sangue, Senhor. Senhor, leva eles em paz para a tua casa, Pai. Pai,
Que o teu Espírito possa repousar no coração de cada um, Pai. E que o teu Espírito possa falar ao coração de cada um, Senhor. Ó Deus, que eles possam entender, Pai, que, ó Deus, eles fazem parte do plano, Senhor. Ó Senhor, eles são parte do plano, Senhor. Ó Senhor, sem eles o plano não é completo, Senhor. Ó Senhor, assim como nos 7 anjos, se o Mombrana não tivesse vindo, os 7 anjos não teriam completos, Pai. Porque eram 7, não eram 6, Senhor. Ó Senhor, assim como nós temos esse pequeno pedacinho da noiva do tempo do fim, Senhor, esses que serão como Enoque. Ó Senhor, serão como Elias, não conhecerão a morte, Pai, até que Tu venha, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ó Senhor, endireita o nosso passo, Pai. Arruma a nossa vida, Senhor. Senhor, moe as coisas que tem para moer, Senhor. Tira as coisas que são impuras, Pai. E coloca as coisas puras ali, Pai. Aquelas que Te agradam, Pai. Ó Pai, aquelas que o Senhor gosta de ver em nós, Pai. Pai, nós somos o barro, Senhor. Ó Senhor, o Senhor é o oleiro, Pai. Faz e molda da maneira que Tu queres, Pai. Ó Pai, é o que eu Te peço por cada um dos meus irmãos e por mim, Senhor. E por mim, Senhor. Não esqueça de mim, Senhor. Ó Senhor, é o que eu Te peço, no nome santo e bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus. Irmão, Deus abençoe a todos. Irmãos, aqui, Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber.